Já rendeu ação contra Lula, contra Boulos, já foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por Ricardo Nunes, do MDB. E aí, Reinaldo Azevedo, foi ou não foi um crime eleitoral? A campanha eleitoral antecipada. Tanto é campanha eleitoral antecipada que há admissão tácita disso pelo próprio governo à medida que retira o vídeo do ar, né? Depois. E aí sim, aí é curioso porque a retirada do vídeo do ar também foi tratada em tom crítico. Bom, a Justiça Eleitoral mandaria fazer isso, o governo apenas se antecipou, né? Você tira das redes oficiais aquilo que ficou caracterizado como campanha eleitoral antecipada, a meu juízo, né? Basta ver o que diz a Lei 9.504, o artigo 36A, né? É um artigo um tanto hipócrita? E atenção, antes que alguém diga, o Reinaldo, quando é o PT, ele fica, né? Porque sempre tem, né, os espadachins da reputação alheia, como dizia Balzac, né? Eu sempre disse que essa lei eleitoral, nesse particular, ela é um pouco amalucada. Porque você pode, veja só, o evento no Rio de Janeiro do Bolsonaro, a Michele tratou explicitamente da eleição. Ela disse que é preciso eleger pessoas comprometidas, que tem a Deus, e o cara e tal, e não sei o quê. Aquilo era eleição. Assim como houve referências eleitorais indiretas aqui em São Paulo, e as andanças de Bolsonaro por aí se tem tratado de eleição, são eventos do PL, eventos de campanha eleitoral antecipada, né? Mas aí, esse artigo 36A da Lei 9.504, que é a lei eleitoral, diz que você pode fazer referência aos candidatos, elogiar qualidades, desde que não haja pedido explícito de voto. Aí entra no qual? O que é um pedido explícito de voto, né? O Lula fez um pedido explícito de voto. Então ele vai ser multado, né? E no caso do Guilherme Boulos, haver, né? Mas o Lula vai ser multado. Cometeu um erro, né? A lei proíbe isso que ele fez. E política também escrevi, comentei hoje de manhã na Band News FM, política também é a arte de errar menos. Então, num evento em que o Lula só disse verdades, eu também quero comentar algumas coisas a respeito, num evento em que o Lula só disse verdades e em que seus adversários ficaram na rede contando mentiras a respeito do governo e das qualidades do governo, né? Esse evento acabou sendo empanado por duas coisas, né? Acabou sendo obscurecido por duas coisas, ou acabou tendo a sua importância relativizada por duas coisas. Primeiro, pela baixa presença, a pequena presença de manifestantes ali, de gente das centrais sindicais ou dos sindicatos. E segundo, por esse episódio, que realmente tomou o noticiário, né? Até porque já existe uma indisposição. É preciso reconhecer a realidade. Outra coisa, política também é a arte de errar menos, política também é a arte de reconhecer os limites da realidade. E nesses limites da realidade, hoje, existe uma indisposição que eu considero absolutamente injusta de parte considerável da imprensa com o governo, independentemente de qualquer coisa, né? Nós já vamos falar da Moody's agora e dos números do governo. E como é que isso tem sido tratado? Na média, tem sim tratamentos diferenciados, mas na média, o governo tem apanhado muito, né? Muito acima, muito mais do que seria razoável quando se considera seu desempenho. Aí vai e comete um erro como esse, é claro, né, que isso tomaria conta do noticiário como tomou, né? E a gente vê até um patriota como Ciro Nogueira dizendo que a democracia foi agredida em São Paulo pelo Lula. Ciro Nogueira, presidente do PP, senador, aliás, um ministro dele, o Fufuca do PP, foi exaltado pelo Lula no palanque, né? Mas volto. Ciro Nogueira, que serviu a um golpista,
durante 2 anos e tanto como ministro, né? Ciro Nogueira, que patrocinou, como chefe da Casa Civil, junto com o Lula, com o Bolsonaro, 2 PECs ilegais para tentar reverter um resultado eleitoral que se afigurava negativo, se anunciava negativo, ele vem falar em agressão à democracia. Porque aí, quando você comete um erro como esse, também se abrem as portas para a hipocrisia, não é? Que, como já disse alguém, é o tributo que o vício presta à virtude. Então, os viciosos todos aparecem em nome da virtude. É isso que é a hipocrisia. La Rochefoucauld, né? A hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude. Então, aparecem os virtuosos, como Ciro Nogueira, né? Virtuoso que a gente conhece, dizendo, oh, que absurdo e tal. É claro que o Lula não deveria ter dado a chance para esse troço, Você né? acha que ele fez, o Reinaldo, você acha que ele fez sem querer? Foi um erro ou foi Foi. proposital? Não, mas é proposital para quê? É a pergunta, né? Quer dizer, como num poema do Ascenso Ferreira, para quê? Para nada, né? Porque que resultado positivo se colhe disso? Você pode falar, inflama a militância, porque parece que ela anda meio adormecida, mas inflama dos dois lados, não Divulga é? que o candidato do Lula é o Boulos. Não, mas sempre, mas isso todo mundo sabe. Veja, não há como se colher nada de positivo aí, até porque virá uma multa, né? Não vem aquilo que a direita acha, porque tem gente falando assim, então vamos caçar agora o mandato do Lula e torná-lo inelegível, como aconteceu com o Bolsonaro. Não foi cassado porque o mandato tinha terminado, mas se tornou inelegível pelo uso da máquina, no caso lá dos embaixadores e não sei o quê. É claro que são circunstâncias muito diferentes, mas de qualquer modo virá uma multa. Não tem como isso ser positivo. Não tem como ser positivo, né? Então aquilo que deveria ser e aí sim, aí é preciso que o governo se organize. É preciso que um bom governo se organize ao se comunicar com o público, e agora parece que vai ter aí um plano de comunicação digital. Vamos ver, espero que essas coisas sejam bem coordenadas, né? Mas não há como você. Quando você tem, eu insisto, aquilo que o Lula levou em Palanque, lá no Palanque, ou que nome tenha, no estacionamento do Itaquerão, né? Que ainda guardava os bons eflúvios dos 3-0 sobre o Fluminense, com o gol do Wesley, que será o mais bonito do ano. Bem, que deixou a Fabiola morrendo de inveja. Sigamos. Você faz um evento como aquele, com pouca gente, o próprio Lula reclamou, né? Com o chefe da Casa Civil, que participou da organização, elencando uma porção de coisas verdadeiras e boas sobre o governo. Eu peço vênia a boa parte dos coleguinhas. Esse é um bom governo. Muito bom, aliás. O Lula só cometeu um erro ali. Ele falou que o governo tem 1 ano e 5 meses, tem 1 ano e 4. 1 ano e 4. Vai iniciar agora o 5º mês do segundo ano. Iniciou ontem, né? No 1º de maio. Fechou 1 ano e 4 meses de governo. Fechou 16 meses de governo. E quando a gente olha o que aconteceu nesses 16 meses, é muita coisa e muita coisa boa. E justamente ontem veio a notícia positiva da Moody's, colocando a nota do Brasil na perspectiva positiva. É a terceira agência de risco que ou promove a nota brasileira, o que aconteceu com as outras duas, não é? Então, em julho foi a Fitch, que elevou a nota brasileira. Em dezembro foi a SP Global, elevou a nota brasileira. E agora foi a Moody's colocando a nota em perspectiva positiva.
Nas três agências, o Brasil está a duas ascensões, ou a dois degraus de passar para grau de investimento, né? Sinal, e isso em 1 ano e 4 meses de governo. Lembrando que a primeira elevação da nota se deu com 7 meses, a segunda elevação da nota se deu com 12 meses, e agora com 16 meses você tem se coloca o Brasil na perspectiva positiva, que é um passo anterior à elevação do rating, que pode demorar, claro, mas é um sinal de que os investidores internacionais, porque essas agências elas têm um peso. Elas erram também, como erraram na crise lá do subprime, sim, mas no geral, elas são as grandes referências do capitalismo internacional para rotular e para chancelar bons pagadores, maus pagadores, de estados e empresas, né, de países e empresas e conglomerados. Então, se olha com perspectiva positiva a economia brasileira, e é justo isso, é muito justo, né? É correto. Aqui dentro é que não se vê. Aliás, o que eu vi aqui dentro foi gente reclamando da Moody's. Isso é inédito. Isso é inédito. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu de uma agência levar a nota do país e alguns especialistas aqui dizerem: ah, não, está errado. Tinha que manter mais baixo. Não, onde já se viu? Não é assim, não. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez. É a primeira vez. Né? Então há um esforço permanente de tentar desmoralizar o governo. E isso é absolutamente injusto. O Lula foi para o evento esvaziado, e eu quero falar sobre essa coisa esvaziada, por quê e a razão. E ele falou que o emprego vive um ótimo momento. Sim, o primeiro trimestre nós vimos a mais baixa taxa de desemprego desde 2014. Tanto é bom que os bolsonaristas nas redes ficaram falando o quê? Ah, mas subiu em relação ao trimestre anterior. Sempre sobe, porque o trimestre anterior pega o fim de ano com as contratações temporárias, etc., e depois cai no primeiro trimestre. Isso é conhecido, né? Elevação da renda real do trabalho, 11,5% no ano passado, na média. Para as camadas mais pobres, 38,5%. Não, é um bom desempenho. Inflação em queda. Juro em queda. Ah, o juro em queda é o Roberto Campos Neto, mas ele está derrubando o juro porque os números da economia estão todos destrambelhados, ou o juro cai, aliás, menos do que deveria, porque há razões para isso? A recuperação de receita que houve, pondo fim a sonegações escandalosas, desonerações escandalosas, né? Isenções absurdas, como dos fundos exclusivos, das offshores, aquela sem vergonhice que tinha no CARF, a dupla sonegação com o ICMS das empresas que recebiam ICMS especial mais baixo do que a taxa nos estados para investir a diferença, não só não investia, fazia caixa, como depois ainda usava, como depois ainda não pagava imposto federal sobre esse tanto, ou seja, uma dupla sonegação, que também o governo corrigiu, mas só isso? Não. Tem um novo marco fiscal. Ah, já foi desmoralizado. Mentira. Mentira que foi desmoralizado. Até porque o próprio marco fiscal contempla o que vem depois no caso de não se cumprir, como aconteceu, de mudar a meta. E, portanto, vai ter que diminuir gasto. Reforma tributária. Reforma tributária, o marco geral da reforma tributária. Tudo isso em 1 ano e 4 meses. Plano Safra recorde. 470 bilhões, quando se considera também o dinheiro da agricultura familiar. 18% só para o empresariado, superior ao ano anterior. O plano da indústria, de 300 bilhões.
E um plano bom, positivo, porque não incentiva o atraso. Né? Retomada dos programas sociais. Eu acho interessante escrever, né? Escrever não é tão difícil, ou às vezes segundo as regras, costuma ser um pouco mais difícil do que a gente vê por aí. Retomada do programa social, isso daí é comum, tal. Como comum? Vai ver o que aconteceu, vai ver o que aconteceu com o setor imobiliário, a expansão formidável do setor imobiliário no país por causa do Minha Casa Minha Vida. Está por aí. Por quê? Porque passou até verba. O Bolsonaro ter deixado 36 milhões no orçamento previsto 2023 para Minha Casa Minha Vida. Vá ver a expansão no setor imobiliário. E também porque o Minha Casa Minha O, Vida começou a atingir uma faixa mais larga. Então, assim, você tem um governo positivo, absolutamente bom, correto, que avança, com um Congresso hostil, no mais das vezes, enfrentando outras hostilidades de gente que tem outras aspirações e tal. Então, o governo avança. Agora, marcou um ato, me parece meio atrapalhado, e acho que é preciso rever esse negócio de concentração em 1º de maio. Será que isso ainda funciona? Essa é uma questão, né?